A paz do Senhor Jesus Cristo, sou o pastor Admilson Silva, presidente da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Então, vamos para o vídeo de hoje, né? E o tema de hoje é Gênesis capítulo de número 2. E nós vamos estar entendendo, buscando um entendimento sobre esse capítulo tão importante para as nossas vidas, para toda a raça humana. Porque Gênesis capítulo de número 2, ele vai falar sobre a criação do homem e a criação da mulher. Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3, Deus vai finalizar todo o processo da criação. E a partir daí Deus começa o projeto da formação do homem. O que eu quero trazer para nós sobre essa criação que Deus fez, né? Que Deus ele vai fazer tudo, ele vai criar tudo com um propósito. Deus vai criar com inteligência, com desígnio, com planejamento, ordem, lógica, razão. Tudo isso está presente na criação, né? E se formos olharmos, é incrível a quantidade de espécies que Deus fez na natureza. A quantidade de espécies que Deus fez de plantas, de animais, né, de frutos, de répteis e assim de peixes. É grande, né, a quantidade que Deus fez de espécies nessa raça humana. Quando nós falamos, né, chegamos ao capítulo o versículo de número 4 de Gênesis, capítulo 2, nós vamos ver Deus iniciando o processo de formação desse homem. Quando Deus começa o processo de formação desse homem, né, a Bíblia fala que nesse tempo ainda não havia chovido sobre a terra, a água, não tinha chuva sobre a terra, a água ela vinha de baixo, o orvalho molhava a terra, ainda não existia chuva, né? Então a terra era regada pelo orvalho. E quando chegamos no versículo de número 7, vamos ver um termo, Deus usando um termo, falando, façamos o homem. Façamos o homem. Novamente, Deus não está só, né? Deus está ali a Trindade reunida, Pai, Filho e Espírito Santo, para a formação desse homem. A Bíblia nos diz que Deus vai formar esse homem do pó da terra. O que nos chama atenção nessa formação é porque até então Deus não tinha feito com suas próprias mãos. Até então ele estava, né, nos ares dizendo apenas haja, 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 e tudo que ele ordenou assim se fez. Mas nesse momento Deus está descendo na terra. E a Bíblia vai dizer que do pó da terra, né, ele vai formar o homem. O pó aqui significa a menor partícula. Do pó da terra, a menor partícula. A ciência diz que viemos do átomo, e o átomo é a menor partícula que existe, né? Só dando um entendimento que Deus já tinha falado, né, já está na Bíblia Sagrada, que nós viemos do átomo, que somos átomos, quando a Bíblia diz que nós somos o pó da terra, viemos do pó da terra. Quando Deus está formando aquele boneco, quando Deus está ali moldando aquele boneco do pó da terra, né? Deus está manipulando com suas próprias mãos, formando cada parte como se fosse um escultor, né? Fazendo sua escultura, né? Uma obra de arte, uma obra valiosa. E Deus verdadeiramente, Ele quis fazer essa obra valiosa, né? Nós somos a riqueza dessa criação, nós somos a parte importante desta criação, porque nós vamos ver que tudo vai ser entregue a esse homem. Mas ainda no processo de formar o homem, quando Deus está formando o homem do pó da terra, e Deus termina, a Bíblia nos diz que Deus vai assoprar sobre ele o fôlego da vida. Queremos trazer um entendimento que em Gênesis capítulo 1 e o versículo de número 26, Deus vai criar o homem. E o criar é do verbo vara, o verbo bara daquilo que não existe. Deus vai trazer à existência a criação desse homem.
Mas quando Deus cria, Deus ainda não desceu na terra. Deus cria esse homem dentro dele, é um projeto que está dentro dele, Deus cria esse homem dentro dele. Agora Deus vai formar o homem do pó da terra. Deus vai formar, ele principal, o verbo formar, é necessário que exista uma matéria-prima para que seja feito. Então ele vai dizer qual é a matéria-prima. A matéria-prima que ele vai usar para formar é o pó da terra. O criar, ele traz a existência, o formar, ele forma daquilo que já existe, que é o pó da terra. Após ele terminar de fazer esse boneco de barro, a Bíblia nos diz que ele vai assoprar o projeto, o homem que ele já tinha feito dentro do boneco de barro. Então o Espírito sai de dentro do próprio Deus ao homem e pega no boneco e assopra no boneco de barro. E a Bíblia fala que no momento que há a junção entre o corpo, que é o boneco de barro, e o Espírito vindo da parte de Deus, o homem se torna a alma vivente. A ciência também diz que nós somos seres tricotômicos, ou seres dotados de corpo, alma e espíritos. Somos seres tricotômicos, corpo, alma e espírito. E a Bíblia já vai dizer isso em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Que o espírito, com o corpo, se torna uma alma vivente. Se torna uma alma vivente. Então eu quero já trazer uma palavra aqui para o seu coração, que o Espírito que está em nós, ele foi criado dentro do próprio Deus. E esse Espírito, ele quer voltar para Deus, ele quer voltar para o Pai. E aí é Romanos que vai registrar que esse Espírito está em guerra com o corpo. Porque esse corpo, a matéria, foi criada aqui. Foi criada no pó, do pó dessa terra. Esse corpo tem em casa. Mas aqui dentro tem um Espírito. Dentro de você tem um Espírito que quer voltar aos braços do Pai. Que quer voltar para o céu, para a sua morada. É por isso que Jesus diz que a nossa morada não é aqui, né? A nossa morada é o céu. E verdadeiramente a nossa morada é o céu. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 vai dizer que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo, logo, novamente, espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Novamente nós vamos ver corpo, alma e espírito em ação, e a Bíblia registrando que assim se fez. Deus assopra e no momento o homem se torna alma vivente. Quando esse homem se torna alma vivente, é o primeiro homem, né? Adão. Ele vai começar agora, dentro de um projeto de Deus, a cultivar o jardim. A Bíblia nos diz que Deus traz a ele todos os animais que existem, e ele vai dar nome a todos eles. Ele vai olhar e falar: esse é o leão, este é o urso. Ele vai dar nome a todas as plantas, todos os frutos, todos os legumes. Ele vai dar nome a tudo. Tudo Adão vai dar um nome. É interessante que ele estava na plenitude com Deus. Ele vivia uma plenitude com Deus, de uma sabedoria enorme, uma sabedoria divina sobre a vida dele, né? Mas dentro desse trabalhar dele, a Bíblia vai nos dizer que ele se sente só. Não havia uma adjuntora que lhe fosse idônea, alguém que estivesse perante ele para cuidar da terra. E então Deus antecipando a necessidade de Adão, e isso que Deus faz com nós, Deus antecipa as nossas necessidades. Antecipando a necessidade de Adão, Deus vai criar a mulher. Deus vai criar a mulher. Porque sem a mulher, o homem estava incompleto. Sem a mulher, o homem estava incompleto para cumprir a tarefa de multiplicar e exercer o domínio sobre a terra. Era necessária a mulher. Então Deus faz Adão cair num grande sono, e Deus ali vai, de uma parte do homem, de suas costelas, Deus vai criar a mulher, formar a mulher. Deus forma a mulher através da costela do homem. O que acho interessante, que a Bíblia nos diz, né, e nós vamos ver no final desse capítulo,
que o homem deixará o seu pai, a mulher deixará o seu pai e sua mãe e unirá, o homem deixará, né, e a mulher deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. Uma só carne porque essa mulher saiu de dentro do homem. Essa mulher foi criada do homem, então os dois se completam, dois se tornam um quando estão em união. Um com o outro e também com Deus, né? Adão, ele vai ver que Eva é semelhante a ele. Era tudo que lhe faltava, né? E o casamento entre um homem e mulher, ela tem essa função de dar plenitude, de fechar as brechas, né, que temos da solidão, que é aquilo que Adão estava sentindo, e também dar continuidade à raça humana. A Bíblia fala que Deus vai pegar esse homem e essa mulher e vai colocar eles no Éden, um lugar bonito, um lugar lindo, um lugar maravilhoso. E é a primeira casa, o primeiro lar do homem é um jardim, o jardim do Éden, um lugar cheio de alimento, cheio de fruto. Tudo que Adão precisava, tudo que Adão e Eva precisavam, tinha no Éden. Estava lá no Éden. Deus já tinha preparado tudo. Deus preparou tudo para que o homem não sentisse falta de nada. Tinha tudo lá. Até mesmo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal também estava lá, né? E era como se o Jardim do Éden fosse o centro de tudo nessa época, né? Nós sabemos que hoje o Jardim do Éden, né, que a Bíblia vai dizer que ele é cercado por 4 rios, e os 4 rios, né, nós encontramos ali no Iraque, onde é a região do Iraque nos dias de hoje. Então provavelmente é o local onde o Jardim do Éden estava nessa época. Adão tinha uma vida muito feliz, uma vida contente com Deus. A morte não existia, o pecado não existia. Adão tinha a visita de Deus todos os dias, né? No paraíso, no Éden. Era um lugar maravilhoso. Era um lugar maravilhoso. Adão e Eva cuidavam da terra, né? Eles tinham de tudo para comer. A única restrição que Deus colocou é não comesse o fruto do conhecimento do bem e do mal, né? Eles estavam num lugar chamado Jardim do Éden, um lugar lindo, aonde quando nós falamos em jardim, nós pensamos em prazer, gozo, paz, fertilidade, luxo, deleite. Era um lugar maravilhoso, maravilhoso, que eles deveriam guardar e cultivar, né? É o lugar que Deus colocou para abençoar aquela família. E se você é da família de Deus, criado especialmente por Deus, para fins especiais, né? Ele planejou em você viver um jardim do Éden, viver coisas maravilhosas, viver no lugar de luxo e de paz. Deus te abençoe sua vida, em nome de Jesus.